Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, episódio de número 57. Vamos falar sobre uma temática extremamente importante para quem se prepara para concursos públicos, que está relacionada à ideia do erro no processo de aprendizagem. O podcast do professor Alan é 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance estudantis, a partir efetivamente de metodologia. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não está seguindo o professor Alan Vinícius aqui no YouTube ou aqui no Spotify, você tem três grandes providências a partir de agora. Se está no YouTube, segue o canal do professor Alan e ativa as notificações. Se está no Spotify, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Se está no Spotify ainda, vai nos três pontinhos e já deixa as 5 estrelas. Lembre-se que o mundo ele é de quem age. Ou seja, se efetivamente você ficar esperando algo acontecer para agir, a tendência é que você não consiga chegar, que você não consiga conquistar, alcançar o que você tanto almeja na sua vida. Perfeito? Eu brinco sempre que se você não gostar, no final você descurte. Fechado? Então, já curte esta aula, este episódio, porque sem dúvidas vai transformar substancialmente a sua preparação. Neste tocante, sempre nós iniciamos o podcast, o episódio, com uma pergunta. E qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: você tem medo de errar? Eu vou perguntar novamente: você tem medo de errar? Grande parte dos estudantes acabam dizendo que sim, ou pelo menos acabam com o sentimento de que o erro ou pelo menos o medo de errar, funciona como um fator paralisante. Só que deixa eu te falar algo. O erro é um fator fundamental ao processo de aprendizagem. Bota isso na sua cabeça. O erro é um fator fundamental ao processo de aprendizagem. E por que que eu digo esse ponto para você? Porque é muito simples. Quando você erra, você consegue enxergar que existe na sua jornada de preparação um ponto ou um aspecto que está vulnerável, um aspecto que exige que você tenha uma maior atenção. Ou seja, o erro lhe proporciona a oportunidade de entender qual ponto da sua jornada de preparação, da sua jornada da aprovação, precisa ser corrigido. E você tem essa oportunidade antes de chegar o momento do certame, antes de chegar o dia da prova. Ou seja, quando você sabe o que você precisa corrigir, automaticamente você sabe qual é o aspecto que você precisa dedicar uma maior atenção. Lembra do seguinte: aonde está o seu foco, estarão os seus maiores resultados. Porque o que você foca, expande. Quando você dedica a sua atenção a determinado ponto, é natural que este ponto ele cresça mais do que outros. E neste momento que você está aqui comigo, todo santo dia acompanhando o podcast, você sabe, você tem certeza que a sua prioridade é a aprovação do concurso. Ah, professor, mas a minha grande prioridade são os meus filhos. Gente, eu brinco sempre que quando eu estou diante de aspectos muito importantes, a gente não está falando de escolhas, a gente vai falar em complementação. Ou seja, se eu me perguntar assim, qual é o mais importante, seu braço direito ou seu braço esquerdo? Gente, não tem. O que é mais importante, seu braço ou sua perna? Os dois são importantes. Então, quando eu falo da sua família, quando eu falo dos seus amigos e quando eu falo dos seus estudos, todos eles são importantes. E por isso que eles precisam ser mantidos em equilíbrio. Nesse sentido, o erro ele precisa
ter um aliado importante para que ele produza os efeitos que precisa produzir no processo de aprendizagem. E qual é esse ponto fundamental? Qual é esse grande aliado? Esse grande aliado se chama a autorresponsabilidade. É fundamental que você enxergue isso, porque quanto mais você reconhecer os seus erros e agir num processo direcionado de correção, mais rápido ou muito mais rápido serão os resultados que você irá colher. Ou seja, a colheita dos seus resultados está diretamente ligada ao seu grau de percepção em relação ao que precisa ser corrigido e principalmente do reconhecer os erros que você eventualmente tenha cometido. Porque muita gente, quando comete um erro, faz questão de colocar a culpa no outro. Como assim? Ah, eu não passei no concurso porque tinham poucas vagas. Eu não passei no concurso. Olha só, olha se você já ouviu algum tipo de discurso como esse. Eu não passei no concurso porque a banca elaborou mal as questões. Eu não passei no concurso porque minha família não me deixa estudar. Eu não passei no concurso porque o horário da prova foi ruim. Eu não passei no concurso porque efetivamente o local de prova não me dava condições de efetivamente atingir todo o meu potencial. Todas essas historinhas envolvem, né? Todas essas historinhas são pontos que impedem a sua aprovação. Porque quando você não consegue reconhecer os seus erros e principalmente se autorresponsabilizar por esses erros cometidos, se você sempre achar um culpado, você nunca vai melhorar. Por quê? Porque o problema foi o local de prova, porque o problema foi o concurso que não teve tantas vagas, porque o problema foi a banca examinadora que não sabe fazer as questões como deveria. Talvez esse ponto esteja impedindo o seu progresso mental. Eu costumo, inclusive, dizer o seguinte: processo estudantil, eu costumo utilizar a seguinte frase, que ou você acerta ou você aprende. Olha que frase maravilhosa. Ou você acerta ou você aprende. Isso precisa estar muito claro, porque o erro, ele sim tem um impacto positivo na sua vida. Ele também tem. Porque a aparência, ou seja, a forma que o erro está vestido na sua mente, é que ele é o que ele representa o pior dos mundos. Que o erro representa o pior cenário possível e que não tem jeito de corrigi-lo. Esse é um grande ponto de equívoco, porque o erro tem sim um impacto positivo na sua vida. Esse erro tem um impacto não que você gostaria, talvez, mas ele tem um impacto fundamental de você corrigir o curso do que você vem fazendo na sua vida. É claro que ninguém tem o objetivo de errar. Você não quer errar. O objetivo é agir com a máxima precisão e eu não tenho dúvida disso. Eu sei o seu objetivo, eu sei o que você quer. No entanto, para que você consiga chegar lá, para que você consiga atingir, alcançar a tão sonhada aprovação, você precisa chegar no ponto B. Você precisa chegar ao ponto de destino. E por isso você precisa saber o caminho a percorrer. Você precisa saber qual é a rota. E naturalmente, ao longo dessa jornada, ao longo dessa rota, como você está ainda aprendendo, naturalmente vão existir tropeços ao longo desse caminho. E quando existirem tropeços, isso não quer dizer que tudo está errado, que tudo precisa ser finalizado, que você deve desistir. Não funciona assim. Porque o erro ele tem um papel fundamental no processo de aprender ao que não fazer. Aliás, a consequência fundamental das constatações que aqui estou trazendo
é que o erro associado à autorresponsabilidade gera uma experiência muito profunda. E qual é a grande tendência, se você passa a ter experiência? Que os erros que você já cometeu lá atrás, você não volte a cometer. Então, por exemplo, se você fez uma prova há 3 meses e você quis acabar logo as questões para entregar logo o caderno de prova, e você perdeu algumas questões por isso, no concurso subsequente, se você é uma pessoa que tem autorresponsabilidade e é uma pessoa que aprende com os erros, você vai fazer o quê? O que eu fiz de errado no concurso anterior? O que eu gostaria de modificar na minha postura que não foi bacana? É porque é uma forma diferente de falar sobre a ideia do erro. O erro, ele vem muito carregado como se fosse uma penitência. E você precisa tomar muito cuidado com esse processo, porque senão você não admite errar. Você não se permite errar. Consequentemente, você não se permite aprender, porque em vários pontos você prefere não fazer do que errar. E aí é que está o detalhe. Tem poder quem age. Claro que tem mais poder ainda quem age certo. Mas entre ser inerte e agir, ou tentar agir da forma certa, mas por alguma razão no caminho cometer erros, é melhor do que você haja, do que você efetivamente ser uma pessoa inerte. É claro que a partir do momento que você agiu e errou, você vai precisar ter atitudes diferentes daqui para frente. O que não dá é o que a maior parte das pessoas fazem. É o que a maior parte dos estudantes fazem. A maior parte dos estudantes faz o quê? Eu quero ter um resultado diferente, porque eu quero atingir a aprovação e não consegui ainda. Então, eu quero um resultado diferente. Só que faz o que de diferente em relação às preparações anteriores? Nada. Então, esse é um fator que me espanta. Como é que você quer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que sempre fez? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você quer ter resultados diferentes, você vai precisar agir de forma diferente. Entenda isso. A atuação diferente vai lhe dar resultados extraordinários. Inclusive, é exatamente assim com que acontece com talvez pessoas como você, que estão perdidos ou perdidas no processo de preparação e que buscam uma ajuda profissional. Assim, a maior parte dos mentorados, a maior parte acaba chegando para mim de que forma? Perdida ou perdida. Em muitos casos, extremamente desmotivada ou desmotivada, achando que concurso não é para ela. Só que o que ela não está vendo? Que o erro de não buscar uma ajuda profissional gerou todo esse processo de sofrimento. Porque a pessoa se dedicava, ou seja, tinha força de vontade, queria fazer, só que apenas a vontade não gera aprovação. Você tem que ter estratégia. Porque o que muda os seus resultados são as estratégias que você adota. Só que, de repente, você ir sozinho ou ir sozinha não seja o melhor caminho. Por isso, ter acesso a um profissional, ter acesso a um acompanhamento profissional personalizado faz uma diferença muito grande. Então, se você quer ingressar nessa lista de mais de 5.000 alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais e a direção pedagógica do Acerte Concursos, você tem uma responsabilidade com você mesmo a partir de agora, ou com você mesma. Eu vou deixar na descrição deste podcast o meu WhatsApp. E você vai fazer o seguinte: você vai mandar mensagem, se for o seu caso, claro, dizendo: professor, eu preciso de ajuda para organizar os meus estudos. Eu me sinto perdido, eu me sinto perdida. É fundamental que você reconheça o erro em termos estratégicos de preparação e tenha a autorresponsabilidade de modificar o que não está fazendo bem a sua preparação. É um aspecto fundamental para que você passe a ter progresso. O link do acompanhamento está na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, mas que também você pode mandar um WhatsApp no 719-9381-1035 dizendo: professor, assistir se tiver no YouTube, ou ouvir se tiver no Spotify, o episódio de número 57 e preciso da sua ajuda profissional. Fechado?
É fundamental que agora a gente cumpra alguns rituais importantes aqui no podcast do Professor Alan. O primeiro deles é o nosso mantra. O que é um mantra? São frases que são trazidas de forma imperativa para que você possa empoderar-se. Primeiro ponto, corrija a postura e fala em voz alta com a mão à frente da sua boca. Para quê? Para que você sinta a vibração das palavras que estão sendo ali proferidas. Vamos lá? Eu aprendo com os meus erros. Eu adquiro experiência. Eu sou mais eficiente. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E quando você manda para o universo frases de sucesso, frases adequadas, você está construindo o seu processo de aprovação. Porque o sucesso é treinável e você está jogando isso lá dentro da sua mente. Então, chegou o momento de você escrever nos comentários o mantra. Não tenha vergonha de escrever, não tenha vergonha dos seus sonhos. Escreva sim. Primeiro, como é que este podcast me impactou? Porque se você está aqui até esta minutagem, é porque de alguma forma o podcast lhe impactou. Então, escreve nos comentários a frase ou a fala que mais marcou você. É o primeiro ponto. Segundo, é você escrever nos comentários um mantra. Então, vamos repetir? Eu aprendo com os meus erros. Eu adquiro experiência, melhor dizendo. Pode ser eficiência também. Eu adquiro experiência. Eu sou mais eficiente. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública ou eu sou servidor público. Perfeito? O nosso grande ritual ainda é que este conteúdo ele não pode morrer com você. Então, todo episódio você deve escolher uma pessoa, que não precisa ser sempre a mesma, e mandar e enviar este podcast. Então, clica no botão de compartilhar se tiver no Spotify, clica no botão de compartilhar se tiver no YouTube, vai abrir o WhatsApp, você vai encaminhar para uma pessoa e vai dizer para ela por que você escolheu ela, por que ela foi importante para você, para entender essa questão atinente, atrelada ao medo de errar. Fechado? É isso aí, galera. Estamos juntos. Providência importante é falar em voz alta o mantra, escrever o mantra nos comentários, dizer como é que este podcast lhe impactou, encaminhar para uma pessoa especial e ainda pedir ajuda profissional no WhatsApp do professor Alan Vinícius. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã nós teremos o episódio de número 58. Grande abraço, valeu, rumo à sua aprovação. Valeu, grande abraço.